Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Emanuel Fernandes e hoje nós vamos falar de esquemas de aterramento. Se esse e outros assuntos da engenharia elétrica te interessam, já deixa o seu joinha, clique em seguir, né, o nosso canal e em receber aí as atualizações no sininho, tá bom? Então vamos aqui para a nossa aula, né, esquemas de aterramento. Bom pessoal, então três funções principais do nosso sistema de aterramento. Primeira delas, né, é a dissipação das correntes atmosféricas, nas correntes que vêm de uma descarga atmosférica. Essas correntes elas são captadas no subsistema de captação, né, no SPDA, lá em cima da edificação, são conduzidas pelo subsistema de descida, né, na edificação até o subsistema de aterramento, que aí nós temos a função desse subsistema de aterramento é dissipar essas elevadas correntes em tempos muito curtos, né, garantindo aí a segurança das pessoas que estão dentro da edificação, tá certo? Primeira função aí do sistema de aterramento. Segunda função do sistema de aterramento, nós temos a proteção das pessoas. Então, por exemplo, uma instalação que não tem o sistema de aterramento aqui, imagina que isso é um equipamento, aqui é a carcaça do equipamento, e aí uma pessoa vem e encosta nessa carcaça, sendo que essa carcaça está vazando corrente, né? O que vai acontecer? Ao a pessoa encostar nessa carcaça, a corrente vai procurar esse caminho através da pessoa até se dissipar na terra. E aí a pessoa vai sofrer, né? Vai sofrer aí queimaduras, pode sofrer parada respiratória, pode sofrer parada cardíaca, pode até levar ao óbito, tá? Então, por falta da ausência do sistema de aterramento. Com o sistema de aterramento, o que acontece? Eu tenho o mesmo equipamento aqui que está vazando energia para a carcaça, né? A carcaça do equipamento, imagina uma geladeira, né? Em que aí a parte da lataria externa dela está energizada. A pessoa aqui, ó, ao encostar, não vai sofrer nenhuma descarga. Por quê? Porque eu tenho um condutor de proteção levando para um aterramento essa corrente indevida, né? A corrente indevida é dissipada aí, é levada para o aterramento, protegendo aqui essa pessoa, tá bom? Então, segunda função importante do aterramento, a proteção de pessoas. Terceira função importante do aterramento é prover um caminho para as correntes de falta. Então, antes mesmo de uma pessoa encostar, nós podemos aí ter uma isolação desse equipamento que está com problema. Então aqui aquele mesmo equipamento, digamos uma geladeira, está vazando aí energia para a carcaça está energizada. O que vai acontecer? Como eu tenho um aterramento, eu tenho aqui um condutor de proteção, né, que é aquele verde e amarelo, que vai levar essa corrente que está vindo da fonte e vazando para a carcaça, vai levar para o terra. E o aterramento aqui, ó, como é um ponto comum ao aterramento também da fonte, da entrada da edificação, vai prover um caminho fechado para a corrente. E essa corrente de falta, como esse caminho é um caminho de baixa resistência, essa corrente que passa é bem alta. Então esse dispositivo de proteção ele vai atuar desligando esse equipamento aqui, tá certo? Então nós temos aí que o equipamento vai ser desarmado pelo dispositivo de proteção. E aí, esse equipamento vai ser desligado. Se uma pessoa encostar nele, né, nós vamos ter aí que não vai ter nada, porque ele já foi desligado até. O dispositivo de proteção atuou corretamente, porque tinha um caminho para essa corrente de falta, que foi provido pelo aterramento, ok? Quais são os esquemas de aterramento? Falando agora diretamente do tema da aula. Os esquemas de aterramento são três os principais. Nós temos o TN, nós temos o TT e nós temos o IT. Bom, que siglas são essas, né? As siglas dizem respeito ao tipo do esquema de aterramento, com relação à fonte e com relação à carga. A primeira letra diz respeito ao tipo de aterramento da fonte. A segunda letra diz respeito ao tipo de aterramento da carga. Esse esquema TN é o que possui subdivisões. Nós podemos ter o esquema de aterramento TNC e o esquema de aterramento TNS. A gente vai falar agora com mais detalhes desses esquemas de aterramento, tá bom? Então vamos primeiro explicar aqui essa nomenclatura.
Então nós temos aqui, ó, a primeira letra diz respeito ao aterramento da fonte, a entrada de energia da edificação, tá certo? Então, o aterramento dessa entrada de energia, né? Então, se a primeira letra for um T, significa que eu tenho a alimentação com um ponto diretamente aterrado, ou seja, o T significa que a entrada, como é a primeira letra, está diretamente aterrada. Um I significa que a minha entrada de energia da edificação ela está isolada, daí o I, e também o I significa que ela pode estar aterrada, mas com uma impedância. Então, aí nós vimos as possibilidades da primeira letra do esquema de aterramento, né? Primeira letra do esquema de aterramento. Ó. T, né, diretamente aterrada, ou um I, que pode ser isolada ou aterrada através de impedância. Vamos agora para a segunda letra da sigla. Né? Significa que as massas, como as massas estão aterradas. Então as massas são os equipamentos, né, as partes metálicas. Então elas podem estar na segunda letra, né? Se for um T, elas podem estar também diretamente aterradas, certo? Se for um T. Se for um N, significa que elas estão aterradas de maneira comum ao aterramento da alimentação. Né? Então, o aterramento aí das massas está ligado ao ponto de alimentação aterrado. Ok? Esse retorno, né, do aterramento da carga para o aterramento da fonte, ele pode ser feito de duas formas. Com um mesmo condutor entre neutro e proteção, que a gente usa a letra adicional C. Então, neutro e proteção estão combinados. Ou pode esse retorno, né, que o N aqui faz referência, pode ser com o neutro e proteção separados. E aí temos a letra S, neutro e proteção separadas, ou seja, por condutores distintos. Então nós apresentamos aqui os atores, né, dessa codificação dos esquemas de aterramento. Agora vamos mais, através de figuras, explicar de uma forma mais simples isso aí, tá bom? Então vamos começar pelo esquema TNS. TN significa que a alimentação está diretamente aterrada e as massas estão aterradas também lá na alimentação. O S significa que o condutor neutro e o condutor de proteção estão separados. Então observe aqui, ó, minha alimentação diretamente aterrada, que é o T, né? O que significa estar diretamente aterrada? Significa que o condutor neutro e o condutor de proteção estão jampeados e esse jumper, está ligado ao terra, né? Ao terra da edificação. Não é o terra da concessionária, aquele aterramento lá do padrão de energia, tá bom? Não é. É o aterramento da edificação, ok? Estamos aqui na 5410, diz respeito à edificação. Muito bem. Então, como ele é N, né, significa que as massas estão aterradas por condutores retornando à alimentação da fonte. Só que como tem a letra S, esse aterramento é feito de maneira separada do neutro. Então nós temos aqui, ó, o condutor de proteção separado do condutor neutro. O proteção, que é esse aqui, separado do condutor neutro. Então, ó, se tiver uma falta aqui da fase para a carcaça, essa corrente de falta vai ser levada para o condutor de proteção, que é o PE, separado do neutro, daí o TNS, tá bom? Muito bem. Temos agora aqui uma figurinha explicando a mesma coisa, né? Aqui com a máquina de lavar, exemplificando o esquema TNS. Então eu tenho aqui o condutor neutro, o condutor de proteção, e no caso de uma falta, aqui por exemplo, de uma das fases da máquina de lavar para a carcaça dela, essa corrente vai ser conduzida pelo condutor de proteção para a fonte e o aterramento aqui no caso da fonte, né? Então TN, né? A fonte é diretamente aterrada e o neutro utiliza o mesmo aterramento da fonte através de um condutor separado, que é o condutor de
proteção. Ok? Esquema TNC. Então nós temos aqui a fonte diretamente aterrada, né? Porque a primeira letra é um T. Então tá aqui, ó. Só que o aterramento das massas é feito lá na fonte, então eu vou ter que voltar para o aterramento da fonte. Só que de que forma? De maneira compartilhada. Quem está sendo compartilhado? O terra e o neutro. Só é o mesmo condutor. Ó. Proteção e neutro. Então a gente chama esse condutor de PEN, porque engloba a proteção e engloba o neutro. A gente chama esse condutor de PEN. Então, tendo uma falta de uma fase para a carcaça, essa corrente da carcaça volta para o aterramento da fonte, por isso que é N, a segunda letra, né? Ó, que eu uso o mesmo aterramento da fonte, que está diretamente aterrado, só que de maneira compartilhada através do condutor PEN. E aqui a figurinha mostrando como é que esse esquema de aterramento funciona. Então, se eu tenho aqui ó, uma fuga da primeira fase para a carcaça vai estar ligada ao condutor PEN e essa corrente de fuga vai para o aterramento da entrada, porque a entrada é diretamente aterrada, as carcaças, as massas, estão aterradas no mesmo aterramento da entrada, só que essa corrente vai de maneira comum através do condutor PEN. Bom, esquema TNCS. O que significa a primeira letra? Que a alimentação está diretamente aterrada. Aqui está a alimentação diretamente aterrada. Esse esquema é utilizado quando a gente quer referenciar, além do aterramento da edificação, também o aterramento da concessionária. Então, como a concessionária está antes da edificação, essa seria a primeira alimentação, a concessionária, aterrada lá no padrão de medição, uma haste de aterramento, geralmente, que é assim que as concessionárias trabalham. E aí, vem um cabo de neutro, né, que também é o cabo de proteção, lá do medidor para o seu quadro da edificação. Então, o neutro e proteção vem no mesmo cabo, por isso que é chamado de PEN, proteção mais neutro, ele vem compartilhado, certo? Aí vai a parte do C, né, porque o proteção e neutro estão compartilhados. Aí chega num determinado ponto da sua instalação, que no caso, por exemplo, das edificações aqui no Brasil, esse ponto aqui é o quadro principal onde você tem um BEP. Né? E aqui no BEP você vai ter a separação daquele cabo que vem do medidor entre barramento de terra e barramento de neutro. E aqui os condutores de proteção não mais se juntam com os condutores de neutro da edificação. Então nós temos aqui o aterramento, né, por haste da medição, condutor PEN, quadro principal com o BEP, e aí no BEP você tem a separação entre o barramento de terra e os cabos de proteção, o barramento de neutro e os cabos de neutro, que vão aí para as massas, né? Então, o retorno, né, dessa corrente de falta vai para o mesmo aterramento da alimentação. Então, por exemplo, se eu tenho um vazamento aqui de uma fase para a massa, esse vazamento vai pelo condutor de proteção para a alimentação. Observe que na parte separada ele vai pelo condutor PE, né, essa corrente de falta. E na parte compartilhada, essa corrente de falta vai pelo PEN ao aterramento da alimentação. Então esse é o esquema TNCS. Ok? Bom, aqui um exemplo, né? Um exemplo aqui mais dirigido aí às nossas edificações aqui no Brasil. Então nós temos aqui, ó, o padrão de entrada da edificação, a haste da concessionária. E aí nós temos um neutro, que também é proteção, que vai lá para o quadro principal, QGBT. Lá no QGBT eu tenho o BEP, né? Então esse PEN vem para o BEP e vai também para a barra de neutro, onde eu separo o neutro do condutor, dos condutores de proteção. E aqui no BEP você tem aí o aterramento da edificação aqui, ó. Essa aqui está uma malha, né?
mas podemos ter vários tipos aí de aterramento. Então nós podemos ter o principal, que é as ferragens da fundação. Nós podemos ter também uma malha, né, no nível da fundação. Podemos ter, né, também condutores, né, a nível de fundação. Nós podemos ter aí, por último, né, um anel circundando toda a edificação, e nós podemos ter como exceção hastes de aterramento aqui do lado da edificação. Tá? A haste de aterramento ela é usada no padrão da concessionária, mas é o último recurso para a edificação. Em que casos a gente usa haste de aterramento para o aterramento da edificação? Geralmente em descampados, né? Geralmente em reforma de edificações. Então a haste de aterramento para o aterramento da edificação é uma exceção, ok? E aí nós vimos aqui que tem a parte comum, né, do C, do esquema de aterramento. Aqui o cabo PEN representa esse C, e o S, que é a parte separada a partir do BEP, onde nós temos neutro e nós temos terra, né, separados para a edificação, ok? O segundo esquema de aterramento, TT. Então significa que nós temos aí a alimentação diretamente aterrada, então o meu neutro aqui, ó, vai aterrado na edificação. E os equipamentos têm as massas aterradas num outro eletrodo diferente do eletrodo da alimentação. Então, observe que no esquema TT, na edificação, eu tenho o aterramento da alimentação, né? Que nesse caso aqui pode ser o aterramento da concessionária, e as minhas massas eu vou ter um outro aterramento separado. Observe que o condutor de proteção e o condutor de neutro nunca se encontram, tá vendo? Ó, aqui o condutor de neutro e o condutor de proteção, eles não se encontram. É o esquema TT. Então a alimentação diretamente aterrada, massas diretamente aterradas de maneira separada. É o esquema TT. Aqui um exemplo do esquema TT. Ó. A máquina de lavar roupa tem um aterramento próprio para ela, aqui está ele. E a alimentação tem um aterramento próprio para ela, que está, e esses aterramentos não estão interligados em nenhum ponto. Ok? Esquema TT. E agora, por último, o esquema IT. O esquema IT, né, é o esquema em que a primeira letra significa que o meu aterramento da fonte, da alimentação, ele é ou isolado, nesse caso aqui está isolado, se você observar, o neutro não está aterrado, tá bom? E a segunda letra indica que do lado das massas, as massas estão diretamente aterradas. Aqui a massa diretamente aterrada, condutor de proteção, aterramento. Ok? Ou o esquema IT também pode significar a primeira letra, aterrado por impedância. Então observe aqui o neutro aterrado por uma impedância, então tem um aterramento por impedância no neutro, mas as cargas estão também aterradas, ó, diretamente, ok? De uma maneira separada. Então o IT tem essas duas variantes, ou a alimentação isolado, o aterramento dela isolado, ou o aterramento dela por impedância, ok? Esse esquema IT ele é utilizado geralmente em sistemas médicos, onde você quer, caso tenha uma falta, essa falta não desarme o circuito. Como é que isso pode acontecer? Como eu tenho uma impedância aqui, ó, ou nenhuma impedância, que significa que é uma impedância infinita, né? Então, ou seja, nós temos alta impedância aqui, vai fazer com que a corrente de falta, que vai descer pelo aterramento e se interligar aqui à fonte, né? Passando por essa impedância ou por essa alta impedância aqui, essa corrente vai ser baixa, porque a impedância é muito alta. Como é uma corrente baixa, ela não é suficiente para, por exemplo, desarmar um disjuntor. Então essa primeira falta ela não é interrompida, não sofre uma interrupção por parte dos elementos de proteção do circuito. Então em sistemas médicos, quando você tem ali uma falta inicialmente, né, no sistema IT médico, por conta de, sei lá, uma cirurgia, né, não pode ser desligado ali o circuito, a não ser que haja uma segunda falta, tá certo? E aí nós temos
como a corrente de falta vai acontecer e permanecer, caso ela aconteça, então tem que se supervisionar aí esse circuito para que não tenha problemas de isolamento, né? Então nós temos o dispositivo de supervisão de isolamento nesses esquemas IT-médicos, né, chamado DSI, para que essa corrente de falta, que não desarma o circuito, a primeira falta, também não venha comprometer aí as instalações. Então tem um dispositivo que supervisiona e se ela for uma corrente danosa, ele vai desarmar, porque aí não tem o que fazer, né? ou numa segunda falta. Aqui o esquema IT, ó. No esquema IT, nós temos aí essa impedância ou o neutro flutuando aqui, o que significa que esse circuito aqui estando aberto, nesse ponto nós temos uma alta impedância. Ou seja, no esquema IT, estando o neutro isolado ou com uma impedância, nós vamos ter uma alta impedância, ok? E as massas aí aterradas. Bom, pessoal, então nós terminamos aqui. Vimos aí os 3 principais tipos de esquema de aterramento. Se ainda tiverem dúvidas com relação a esse assunto, podem postar aqui embaixo nos comentários que nós vamos estar aí com o maior prazer respondendo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.